Então, hoje nós vamos falar sobre essas unidades unidade agora, sobre unidade de grandeza, né? E esse primeiro, essa postagem, né, que eu fiz no Física em Mãos, é mais para deixar claro da importância de você saber a unidade de medida, né? Então, tem lá a notícia: Lamborghini é usada para levar rim por 500 quilômetros para um transplante urgente. Então, guiou sua Lamborghini da polícia por 500 quilômetros para realizar esse transplante. Aí o sabidão, sempre tem um sabidão, né? Postou lá embaixo: não existe Lamborghini que alcance essa velocidade. Aliás, helicópteros com essa velocidade, só protótipos militares que, até onde sei, não entraram em serviço. Olha a ignorância do cara, né? Que ele quer ser demais, quer saber demais das coisas. O cara tá falando de distância, 500 quilômetros, e o nosso amigo aí, o espertão inteligente, né, trata isso como se fosse velocidade, quilômetros por hora. Então a gente tem que saber diferenciar unidade de velocidade, unidade de distância. Quilômetro é distância, quilômetro por hora, metro por segundo é uma unidade de velocidade. Bem, então, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que você puder medir. Então, tempo, volume, velocidade, temperatura, são grandezas físicas, né? São as coisinhas que nós podemos calcular, que nós podemos encontrar, ou que nós podemos medir, são grandezas. Toda grandeza é seguida de um número, e aí a gente usa também a expressão módulo, tá? Se referindo ao valor, né? E de uma unidade. Então, massa, quando eu falo massa, a grandeza física, massa, né? Ela tem aqui, por exemplo, 5 quilogramas. 5 quilogramas. Então, o quilograma aqui, ó, é a minha unidade. É quem dá sentido à minha grandeza, né? Que dá um significado. Então, eu tenho 5. Você vai numa farmácia, você vai no açougue, você vai no supermercado, você não vai olhar para o açougueiro que está lá: ei, me dê dois. Dois o quê? Dois de carne? Dois o quê, amigo? Você quer R$ 2 de carne? Você quer 2 quilos de carne? Você quer o quê? Não pode chegar e dizer me dê dois, né? Me dê 2 quilogramas de carne, né? Me dê dois. Me dê dois o quê? 2 ovos, R$ 2 de ovos, né? 2 bandejas de ovos. Então, eu preciso dar um significado àquele meu número, tá bom? Isso é a minha unidade, né? Nesse caso aí. Volume. Então, volume é a minha grandeza. E eu tenho volume 10 litros. Então, o litro é a minha unidade. Temperatura, 38 graus Celsius. Temperatura é a grandeza. Grau Celsius é a unidade. Existem diversas unidades para uma mesma grandeza, tá bom? Tempo. Eu tenho 60 segundos. Então, segundo, nesse caso aí, é a minha unidade. Tudo bem, galera? Existe um padrão para essas unidades, tá? E aí surgiu a necessidade de se padronizar essas unidades, que aí criaram o Sistema Internacional de Unidades e Medidas, que é o SI. Né? Então, o SI, ele padronizou algumas unidades. Olha, a unidade da distância para o sistema internacional vai ser o metro. A unidade de temperatura vai ser o Kelvin. Por que isso? Porque antigamente eu tinha cada país trabalhando com uma unidade diferente, como acontece muito ainda hoje com os Estados Unidos, que eles trabalham com unidade que só eles trabalham. Isso é bem chato quando você vai passar isso em escala global, você tem que estar sempre convertendo. Então, por exemplo, eles utilizam a unidade Fahrenheit para a temperatura, né? Graus Fahrenheit. Ninguém utiliza. Então, toda a vida que você vai fazer
antigamente, quando você instalar um programa, instalava uma barra de ferramentas no navegador, tinha o diabo da temperatura em Fahrenheit lá. Então, a maioria das pessoas utilizam graus Celsius, e a unidade que é a do Sistema Internacional é a Kelvin. Se você vai realizar um trabalho, escrever um trabalho, um artigo científico, você tem que escrever em Kelvin, para que qualquer pessoa que pegue aquele seu trabalho, na hora que ele olhar, ele já vai saber que aquilo é uma unidade medida de temperatura, tá bom? Então, a gente padronizou essas unidades para poder não ter essa confusão na hora de passar esse trabalho para o resto do mundo. Ah, é sim, né? Você vê, todo mundo usa quilômetros por hora, né? Eles usam milhas por hora, né? Então, você tem sempre uma unidade que querem ser o diferentão, né? Bem, e aí tem algumas regrinhas, tá, galera? Não existe plural dessas unidades, elas são símbolos. Elas não são abreviações. Se elas não são abreviações, elas não devem ser seguidas de ponto, tá bom? Elas são símbolos. Portanto, tem gente, eu não sei, sério, não sei, cara, o que é que dá na pessoa para achar que a abreviação de litros é tirar o I e o O. Eu não sei, sério, eu não sei o que é que dá na cabeça do sujeito para fazer uma coisa dessa. Não, vou abreviar litros. Tá, então o que é que eu faço? Eu tiro o I e tiro o O. É mesmo? Não acredito não, negócio. Eu nunca tinha pensado uma coisa dessa, não. Então não existe isso, tá certo? Pelo amor de Deus. Quilograma é kg. Me dê 2 quilogramas de carne. Me dê um refrigerante de 2 litros. Me dê um galão de água de 20 litros. São exatamente 8 horas. Não existe esse S no final, tá bom? Não existe. 8 horas. O hora é muito comum. Fechamos na hora do almoço, né? Fechamos das 12 horas às 14 horas. Não existe isso, tá certo, galera? Pelo amor de Deus, não existe. Elas não são precedidas de um ponto e elas devem ser escritas com letra minúscula, exceto quando se refere ao nome de alguém, ao nome próprio, tá bom? Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Ampere, Joule, que é o Joule, né? Todos são referências aos cientistas, né? Aos físicos. Então, são escritas com letra maiúscula. Todos os outros com letra minúscula. Hora, letra minúscula. Se você escreve hora com H maiúsculo, ninguém sabe o que você está escrevendo. É até estranho, né? Quilômetro por hora, letra minúscula. Litro, letra minúscula. Sempre letra minúscula. Tá bom, galera? Tudo bem? Então, ó, não espere mais, apenas faça logo isso, né? Conversa lá do bem e do mal, né? E aí Deus diz, não quero. Eles derrubam 15 bilhões de árvores todo ano. Eu perdoo eles. Humanos colocam outras espécies em risco. Eles irão aprender. Eles estão fazendo cálculos e não colocando as unidades no final. E aí, né, aí você já está pegando pesado demais, né? Solta lá o meteoro. Professor, né? Quanto é 40 metros por segundo mais 30 metros por segundo, né? O aluno 70. 70 o quê? Maçã, pera, né? Goiaba, 70 o quê? Então, vamos ter atenção com as unidades. E esses são os prefixos. As unidades, elas podem ser precedidas, né? Elas podem ser antes dela pode vir uma letrinha, e essa letrinha, ela significa um valor. Isso é legal, galera, porque você não precisaria, se o professor de matemática mostrasse, explicasse isso para vocês, vocês não precisariam decorar aquela tabela, metro, decâmetro, nem lembro mais, né? Decâmetro, para cá, né? Centímetro,
milímetro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí decâmetro, hectômetro, quilômetro. Anda para cá, anda um zero. Anda para cá, anda um zero. Galera, essas letrinhas aqui da frente, elas têm significado. Então, por exemplo, se um cara chegasse e dissesse, olha, converta 65 milímetros para metros. Não preciso sair seguindo decorar essa tabela. É mili, um mili de qualquer coisa vale 10 a menos 3. Um milímetro, um mililitro, um miligrama, tá? Qualquer coisa que tenha esse mili ele vale 10 a menos 3. Então, converta para metros. É só fazer isso aqui, ó. Vezes 10 a menos 3. Acabou-se. Já converti. Escreva isso em notação científica. É só diminuir uma casa aqui, ó. 6,5 vezes 10 a menos 2. Sempre essa letrinha significa alguma coisa. Então, tem para pequenos, micro, nano, pico. Nano, ó, o chip, ele foi diminuindo, o chip do celular. Cagada decimal. O chip, ele foi diminuindo, e aí ele virou um microchip, que é pequeno. E aí o microchip diminuiu mais ainda, ele virou um nanochip. Então são tecnologias dessa ordem, né? Ó, a tecnologia do nano é 1000 vezes menor do que a do micro. E aí tem um para grande, existem outras, tá? São só exemplos aqui. O quilo, 1 quilo de qualquer coisa, né? O cabo chega me deu 1 quilo de carne. Não, é 1 quilograma. 1 quilograma. Ó, esse K de quilo, ele vale 10 a terceira, que é 1000. Então, é 1 vezes 10 a terceira gramas. 1 quilo, 1 quilômetro, né? 1 quilômetro. 1 quilômetro é 10 vezes 10 a terceira metros. 1 quilolitro, 10 a terceira litros. Você pode escrever o quilo no que você quiser. Mega, maior do que o quilo. 1 mega vale 1000 quilos. Quando você vai fazer download no seu computador, e aí a velocidade de download tá boa, então você tá lá, 200 kbytes por segundo. Então, você está conseguindo baixar 200 kilobytes por segundo. E aí vai melhorando. 500 kilobytes por segundo, 800, 1000 kilobytes por segundo. Quando chega em 1000, ele vira 1 mega, né? 1 mega são 1000 quilos. Então, você está baixando, fazendo download a 1 megabyte por segundo. Vocês já prestaram atenção na velocidade de download do computador de vocês? Quem já prestou atenção? Quem já viu quanto é a velocidade de download, Breno? Qual é a velocidade de download quando você vai baixando as coisas? Você já viu, Breno, essa velocidade de download chegando em 1 mega, 1 megabyte por segundo. Quando o download chega na casa dos mega, vai bem ligeirinho, né? Bem ligeirinho o download. Fica rápido demais. Então, 1 mega vale 1000 quilos, tá certo? Aí eu tenho 1 giga. 1 giga são 1000 megas. Antes, a memória, o cartão de memória do celular e a memória do computador era em megas, tá? Então, eu tinha um cartão de memória de 256 megabytes no celular, 128 megabytes. E aí o cartão ia melhorando. E aí o cartão muito caro era um cartão de 1 giga. 1 giga, ele tem 1000 megas, né? E aí eu tenho hoje cartões... Ah, muito bem, Breno. Tá prestando atenção no tamanho das coisas, né? Que é 1024. 1024 o quê, Gustavo? Então,
quando você tem, não sei, Hum, não entendi. Bem, então quando você tem, e aí você tinha cartão de memória de 720 megabytes, e aí ele ia ficando melhor e você tinha um cartão de 1 giga, né? Mesma coisa na memória do computador. O computador, a memória, você tinha memória muito pequena, né? Hoje você tem memórias de 500 gigas, e aí vai melhorando, e aí você tem 700 e poucos gigas, e aí vira 1 tera. 1 tera são 1000 gigas. Então, é importante vocês saberem o valor desses prefixos, né? Esses prefixos, eles têm valores, bom? Então, o giga é 1000 vezes maior que o mega, e o tera é 1000 vezes maior do que o giga. Quando você vai... pronto, o que o Breno falou é importante. Nem o Paul tem esse tamanho, né? O joguinho. Ah, tá. Tá bom. É importante vocês saberem o tamanho das coisas, né? Por exemplo, eu vou baixar um CD no meu celular. Qual é o tamanho de uma música? Qual é o tamanho de uma foto? Uma foto. Hoje, os celulares, eles têm câmeras fantásticas. Então, por ter qualidades tão boas, as fotos elas vão ficar com tamanhos bem grandes. Ah, parabéns, Breno. Tô feliz, viu, com suas respostas. Uma foto, ela tem... Antigamente, galera, os celulares... Hoje eu tenho um celular com 12 megapixels, 48 megapixels. O que são pixels? É como se uma foto... Ah, muito bem. Porque é muito grande, né? Existem sites para diminuir o tamanho da imagem. O que é? É como se uma foto ela fosse dividida, ela fosse salva, a imagem dela, o arquivo fosse salvo em pixels, como se fossem pequenos quadradinhos que compõem essa foto aqui, ó. Por exemplo. Essa foto ela teria poucos pixels, estão vendo? E aí, como ela tem poucos pixels, fica uma imagem ruim, como o jogo Minecraft, né, o Minecraft, que é aqueles quadradinhos, ou jogo horrível de visualizar, né? Então, eu tenho, quando a imagem tem pouca qualidade, ela fica os quadradinhos aparecendo, aqueles são os pixels. Quando você tem uma qualidade melhor, você já não vai mais aparecer os quadradinhos, porque eu tenho muitos pixels, né? Eu tenho megapixels, então eu tenho tantos pixels ali que essa imagem ela cabe em muitos quadradinhos, então eu consigo ampliar ela, eu consigo ver ela sem sofrer nenhuma interferência. Não, eu não gosto, você pode gostar, eu não gosto da imagem, né? Mas é uma febre, é um sucesso, né? Porque ficam os quadrados, mas aquilo foi proposital, né? Os pixels. Então, eu tenho essas unidades que são importantes. Então, uma foto antes, galera, uma foto ela tinha kbytes de tamanho. Ela tinha 200 kbytes, né? Ela tinha 50 kbytes de tamanho. Hoje, uma foto, uma boa no seu celular, tirando de dia, ela tem 5 mega de tamanho. Olha que diferença na qualidade. 5 mega. Hoje você grava um vídeo. Eu estava gravando uns vídeos logo no início da pandemia, em 4K no celular, e quando eu ia editar, né, para fazer um vídeo de 25 minutos, de 20 minutos, quando eu ia fazer a edição, eu tinha ali 10 GB de vídeo, né? Quase 15 GB de vídeo às vezes. É absurdo de grande, é muita coisa, né? Qualquer filmagem que você faz hoje dá 1 GB. Isso era uma coisa impensável. É uma memória muito grande ocupada. Os celulares, um vídeo, meu Deus, não dava, acho que não dava
Sei lá, não dava 5 mega, não dava 1 mega de tamanho, acho. Então eu tenho hoje tamanhos absurdos das fotos. É importante, né, Breno, você saber disso para você poder tirar arquivos do seu celular. Ah, eu tô com a memória cheia. Deixa eu abrir a configuração e ver a memória do celular. Deixa eu ver os arquivos. Qual arquivo que está ocupando mais memória? Quanto de memória? Vocês já viram o WhatsApp? Se você abrir o WhatsApp, vai lá em 3 pontinhos, vai lá no armazenamento, na conversa, você consegue visualizar quanto que cada conversa está ocupando de memória. Tem aquele grupo que manda muito vídeo de besteira, de fuleiragem, que você vai ter ocupando 1 GB de memória, 2 GB de memória. Então você vai lá e limpa aquilo dali, tá certo? Você pode limpar a conversa, só a conversa, sem limpar os vídeos, só limpar a conversa já dá uma ajuda no seu WhatsApp. Então, quem tem um celular com pouca memória, dá uma olhada no WhatsApp, vocês vão ver. Exatamente, Ana. Vocês vão ver que a memória ocupada pelas conversas do WhatsApp é uma coisa absurda. Então, deem uma olhada lá e limpem isso, né? Tá certo? Importante vocês saberem isso daí. Se eu tenho 32 GB de memória no meu celular, 3 gigas que o WhatsApp está ocupando é muita coisa. Tá? Já é 10% da memória. Olha que nem ficam os 32 liberados, né? Porque parte da memória é ocupada pelo sistema. Vocês já olharam quanto de memória o seu sistema utiliza para funcionar? É muito. Se você compra 32, ele não libera 32 para você. Pronto, Andressa. Se você compra com 64, ele não libera os 64. Você tem que saber quanto que ele utiliza só para funcionar. Isso é importante, isso é legal, tá? Estou feliz com esse retorno, então prestem mais atenção nisso. Prestem mais atenção nisso. Tá certo? Limpa o grupo da família, Anne. Tá certo? Vai lá e limpa, faz uma limpa para tirar a conversa, diminuir o tamanho. Olha só, em 1956, esse carinha aqui, ó, ele é como se fosse o meu cartão de memória. Ele ocupava, ele conseguia gravar 5 mega de memória. Galera, vocês não têm noção, não, do avanço tecnológico. 5 mega, uma música ele gravava aí, uma foto ele gravava aí. E esse aqui é um disquete. SanDisk, que você tem que comprar e torcer para ele vir funcionando, né? No mínimo, original. E se ele for original, ele não significa que ele vai funcionar direitinho. Esses SanDisk ou fuleiragem. Então aqui eu tenho um cartão de memória de 1 tera. Olha que absurdo. 1 tera são 1.000 gigas que são 1.000 mega. Olha o tamanho desse negócio. Antes eu utilizava disquetes, utilizávamos disquetes, né? E os disquetes, eles tinham a capacidade, eu acho, de 200 KB, galera. Mas cabia tanto arquivo de trabalho que você não tem noção. Você conseguia salvar lá muitos arquivos em Word, em PDF de trabalhos. Muitos. Hoje não consegue salvar um. É um avanço muito massa, é muito fantástico isso daí, galera. Muito, muito, muito. Dá para você botar, Andressa, para quando você apagar a imagem, apagar da memória do seu celular, tá? E aí já apaga direto, né? Você marca a opção lá. A lixeira ocupa muito espaço, é bom usar aquela vassourinha para limpar o celular, sim, dá para limpar. A vassourinha mostra que você limpou 10 GB, mas na verdade ela limpou só uns 2, 3, mas já é alguma coisa. De 64 para cima, né, Maria Clara? Olha só, né, Breno? 32, ele já come quase 10, né? Então, a gente tem que ficar atento para isso. Por isso que você tem que ficar atento, né? Se você é atento nas unidades, nos prefixos. Tudo bem. Pois é, Gustavo, para você ver, né? Eu tinha um celular de 16 GB, cabia coisa que só, mas chegou uma hora que, quando a tecnologia começou a avançar demais, ele não cabia mais nada. Olha aí, Ana, né? 62,5, ou 6,5, né? Caraca, toma 12, tá vendo?
Ano eu entendo, né? 16 GB a pessoa sofre mesmo. Dá uma limpada aí, Maria Clara, no WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. E aí, ó, tá aqui os prefixos, né? Deca, hecto, quilo, mega, giga, são os mais utilizados, né? Mas eu tenho peta, hexa, zeta, iota. E eu tenho os pequenos, ó, deci, centi, mili, micro, nano, pico, fento, né? São valores pequenos. Não precisa decorar aquela tabela. É só você lembrar que aqueles valores, eles têm, aquelas letrinhas, elas têm valor, elas significam valores. Um cento lembra o quê? Lembra o 100, só que ele é pequeno, é né? O contrário. Então, é um cento, é um 100 ao contrário, um cento. O milha é um mil ao contrário, né? O negativo, tá? O deci é o 10 ao contrário, menos 1. Bom, aqui eu tenho as unidades, tá certo? Aqui eu tenho as unidades, ó. Massa específica e densidade, quilômetro por metro cúbico, vazão, força, pressão, né? São unidades do Sistema Internacional de Unidade Medida, ó, temperatura, de distância de comprimento é o metro, né? Assim como área e volume. A unidade do tempo é o segundo, da velocidade é o metro por segundo, são as unidades do Sistema Internacional. Então, quando você vai escrever um artigo científico, o indicado é que você escreva com as unidades do Sistema Internacional, para que qualquer pessoa que quiser ler o seu artigo em qualquer parte do mundo, ele vai pegar e vai saber do que está tratando ali. Ok? Bem, as grandezas, né, como eu já falei, elas são o que nós podemos medir, encontrar, calcular, e elas têm as unidades, mas algumas delas não precisam de unidades. Essas que não precisam de unidades, nós chamamos de grandezas adimensionais. Por exemplo, o coeficiente de atrito e o índice de refração. São grandezas que não têm unidades, só tem um número. Qual é o coeficiente de atrito? É 0,2, 0,3, 0,5. Qual é o índice de refração? É 1, tá? É 2, 2,5, 1,5. Eu não tenho valor, eu não tenho unidades, eu só tenho o valor, tá certo? São poucas grandezas adimensionais. Essas grandezas, elas podem ser divididas em grandezas escalares e vetoriais. Grandeza, e aí a gente tem que ter atenção aqui, tá certo? Grandezas escalares são aquelas que você consegue entender. Quando eu digo só o valor e a unidade, você já entende. Por exemplo, me dê 2 kg de carne. Você entende o que, são 2 kg de carne. Vá comprar ali um refrigerante de 1 litro. Você entende o que é um refrigerante? Você sabe o que é um refrigerante de 1 litro. Eu não preciso lhe dar mais uma informação. Eu não preciso dizer se é 1 litro deitado ou em pé. Se é 1 litro com a garrafa rodando ou parada. Não precisa. 1 litro é 1 litro, né? O menino está com 39 graus Celsius. Ele está com febre. Eu não preciso dar mais nenhuma informação. Ele está com 30, eu não precisa, ele está com 39 graus Celsius vindo, porque se for indo, é 39,5, não existe, é 39, é 39, você entendeu já, tá? Então, metro, 5 metros, 5 metros são 5 metros, 1 metro é 1 metro, eu não preciso dar mais nenhuma informação. Essa mesa tem 2 metros de comprimento, você já entendeu o que eu estou falando, né? Então, são grandezas escalares. As grandezas vetoriais, elas precisam, além desses valores da unidade, elas precisam ter um sentido e uma direção. Por exemplo, força. Você sabe que existe uma força-peso, que é a força responsável por atrair os corpos em direção à Terra, que puxa os corpos para baixo. Então, se eu disser assim, ó, vou soltar essa bolinha, a força-peso vai atuar sobre ela. Você sabe que vai. E você sabe que é óbvio que se eu soltar essa bolinha, ela vai cair. Tem como ela
ir para cima, né? Uma força, uma bolinha de madeira, de pula-pula, de ferro. Se eu soltar, vai atuar nela uma força para baixo. Então, essa força que vai atuar vai puxar essa bolinha para baixo. Então, essa força que está atuando aqui, ó, essa força-peso, ela tem uma direção e um sentido. Então, eu expresso ela por uma setinha aqui em cima para indicar que ela é uma grandeza vetorial. E essa bolinha, na hora que essa força começar a atuar sobre ela, ela vai ganhar velocidade. Ela vai ser acelerada. Para onde aponta a aceleração da gravidade? Para baixo. A aceleração da gravidade aponta para baixo. E essa bolinha adquiriu uma velocidade. Ela adquiriu, se a força está puxando lá para baixo, ela adquiriu velocidade para onde? Para baixo. Então a velocidade dela tem que estar apontando para baixo. Não tem como ela adquirir uma velocidade para cima, então a velocidade dela tem que ter sentido, tá bom? Nesse caso, para baixo. E aí eu botei aqui duas coisinhas, ó, e a gente tem que saber a diferença entre deslocamento e distância, né? Por exemplo, você está aqui na sua house e aí você chamou o seu gato ou a sua boizinha para ir tomar um açaí. Então você pegou, você está na sua casa, sua boizinha ou o seu boizinho está lá na casa dele, e aí vocês vamos dar um rolê? Vamos dar um rolê. Você sabe que não dá para você ir para casa, chegar na casa dele andando em linha reta ou na casa dela. Você não vai passar por cima das casas, dos muros, das cercas, das árvores, do diabo a quatro. Não dá, né? Então você tem que fazer curvas para chegar lá, tem que ir na rua. Digamos que se você andasse em linha reta da sua casa até a casa da boy, você andaria ali, olha, 200 metros. Mas como não dá para você andar em linha reta, você precisaria ir até a outra rua e dobrar para chegar lá. E digamos que isso tudo aqui, ó, fosse, vou botar aqui 300 metros, nossa Maria, e aqui 100 metros. Qual é a distância? Distância é o que você realmente andou, o que você efetivamente andou. Distância é o que você andou. 300, meu Deus, está travando aqui. Mais 100, você andou uma distância de 400 metros. Deslocamento é o que liga o início ao final. É o que separava a casa de vocês inicialmente. Então, o deslocamento foi de 200 metros. E aí eu preciso dizer, se eu fizer esse mapa aqui, ó, você entende para onde eu fui olhando a minha distância, você está entendendo o caminho que eu fiz. Mas olhando o meu deslocamento, você não sabe para onde eu fui. Então, o meu deslocamento, ele tem que ter um sentido e uma direção. Eu tenho que expressar ele por uma setinha. Então, o meu deslocamento foi da esquerda para a direita de 200 metros. Eu vou viajar, eu vou pegar um avião e vou viajar. Vou sair de Natal e vou para o Rio de Janeiro. Se eu fizer esse mapa assim, se eu fizer esse mapa assim, ó, eu vou de Natal para o Rio de Janeiro. São 3.000 quilômetros que separam Natal e Rio de Janeiro. 3.000 quilômetros que separa Natal e Rio de Janeiro é assim, galera, ó, daqui para cá. É um deslocamento. Se eu for de carro, eu não vou andar 3.000. Vou andar muito mais do que 3.000, porque não dá para andar em linha reta. Mas se eu fizer um mapa desse jeito e mostrar para você, você vai entender para onde eu estou indo? Se é para Natal ou se é para o Rio de Janeiro? Não vai. Agora, se eu fizer aqui, ó, uma setinha desse jeito, eu estou indo para onde? Eu estou indo para Natal, não estou indo para o Rio de Janeiro. Então, o deslocamento, quando eu for representar ele, ele tem que ter uma direção e um sentido. Eu tenho que mostrar para onde eu estou indo. Se você vai correr numa esteira, você vai para academia. Alguém vai para academia aqui? Se você vai para academia,
Você vai correr lá na esteira 5 quilômetros. Qual foi a distância que você andou na esteira? 5 quilômetros. Qual foi o seu deslocamento? 0. Por quê? Porque você não saiu do canto. Você não saiu do canto. Você está no mesmo canto que você estava no início. Então, se você não saiu de um canto a outro, você não teve deslocamento, embora você tenha andado 5 quilômetros. Tudo bem, galera? Então, ó, exemplo de grandeza escalar, que eu não preciso dizer a direção e sentido, ó. Né? Não preciso ter uma direção e um sentido. Eu só basta dar o valor e a unidade. Grandezas vetoriais, exemplos que eu necessito ter uma direção e sentido. Eu preciso dizer para onde eu estou indo, para onde está puxando essa força, para onde o corpo tem velocidade, né? São grandezas vetoriais. Então, um vetor é uma setinha que tem direção, o corpinho da seta representa a direção. Rapaz, como esse negócio está ruim. Então, no caso aqui, eu posso ter direção horizontal e um sentido para direita, sentido norte, sentido sul, direção vertical. Então, a direção é o corpinho e a pontinha da seta é o sentido. Então, ó, tenho representações, ó, a direção, sentido. Direção horizontal, sentido para a direita, tá certo? E aí eu vou comparar vetores, né? Por exemplo, esses dois vetores, eles são iguais, eles são idênticos em tudo. Eles são idênticos no tamanho. O tamanho é o módulo, tá? É o valor, né? Quanto maior for o tamanho, maior é aquele vetor. Então, eu tenho o mesmo tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o vetor A, eu afirmo, eu garanto que o vetor A é igual ao vetor B, em tudo. Em tamanho, em direção e em sentido, né? Em módulo, em direção e em sentido. Ok? Aqui tudo bem, né? Beleza. Eu vou pegar aqui o outro arquivo, tá? Só um minutinho. Alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode falar, Sabrina. Professor, porque quando o senhor deu aquele exemplo das casas, aí o senhor dividiu entre 200, né? Aí, essa parte eu entendi. Eu não entendi porque o senhor dividiu entre 300 e 100. Acho que eu não entendi essa parte. Tá. Digamos, Sabrina, que você vai para casa da amiga sua, tá? E aí ela fica na outra rua, na rua atrás da sua. Só que para você chegar na rua, tá aqui a sua casa, tá aqui a sua casa. E você quer chegar na casa dela que tá aqui, ó. Só que para você chegar na casa dela, você não pode ir em linha reta, tá na outra rua. Então você vai ter que vir para cá, ó, e vir para cá, concorda? E aí, ó, digamos que você tem que andar aqui, ó, 100 metros até a esquina, 50 metros para chegar até aqui na outra rua e mais 100 metros para chegar na casa dela. Então, no total, você teve que andar 250 metros. Isso é a distância. Mesmo que o deslocamento, o seu deslocamento, que é o que separa a sua casa da casa da sua amiga, seja apenas 50 metros. Não dá para você ir em linha reta. Você tem que dar esse arrodeio. E aí eu só fiz dizer quanto seria cada uma dessas partes. 100, 50 e 100. Beleza. Bem, então vamos ver aqui algumas outras coisinhas, tá? Não vou aprofundar demais nisso daqui, porque vocês já viram isso, tá? Em matemática, né, por exemplo. Quando que eu escrevo um número, para você escrever um valor em notação científica,
É muito comum você escrever resultados em notação científica. E aí, para você escrever em notação científica, esse número ele tem que estar escrito entre 1 e 10, seguido de uma potência de 10. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número 1000 e eu quero escrever ele em notação científica, eu vou escrever o número 1 vezes 10 elevado a 1, 2, 3 zeros. Isso aqui é o número 1000, em notação científica. Esse número sempre maior do que maior ou igual a 1, né? Se eu tenho, por exemplo, 25 mil para escrever em notação científica, eu vou escrever, o primeiro número tem que estar entre 1 e 10. Então, eu vou escrever aqui, ó, 2,5 vezes 10. Botei a vírgula aqui, né? Ó, então, eu andei 1, 2, 3, 4 casas. Vezes 10 a quarta. Notação científica. Outro número. 0,0005. Como é que eu escrevo isso em notação científica? O primeiro número tem que estar entre 1 e 10. Então, eu vou botar 5. 5 vezes 10 elevado. Quantas casas eu andei para chegar no 5? 1, 2, 3, 4. Mas note que eu estou diminuindo, né? Ó, menos 4. Tá bom, galera? Então, esses números eles estão escritos em notação científica. Tá bom? Tudo bem? Acho que você já tem uma certa intimidade com isso, tá bom? Olha, que massa! Legal. Legal. Então, ó, algumas constantes da física, né? Elas são expressas em notação científica. Carga elétrica, né? Ó, 1,6, carga de um elétron, 1,6 vezes 10 menos 19 coulombs. Anos-luz, né? Um ano-luz é uma distância, é uma unidade de distância, que vale isso daqui em metros. O número de Avogadro, de mols, né? 6,02 vezes 10 a 23 partículas, né? Um mol. Tem muita gente lá na quadra, tem um mol de gente. Então, um mol é um mol de gente, é muita gente. Velocidade da luz no vácuo em metros por segundo. Todas essas daqui, ó, estão escritas em notação científica, entre 1 e 10, tá? Seguido de uma potência de 10. Então, ó, escreva os números. Ó, o primeiro número aqui, ó. Tem que ser 12? Não, tem que ser 1,23. E aí eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezes 10 a sétima. Esse número aqui, qual que eu coloco? 7,2 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 10 a menos 5. Beleza, né, galera? E aí vocês também sabem já trabalhar com as operações, né, com elas. Então, multiplicação de potência de mesma base. Sempre que eu tenho a mesma base, não é só base 10, é qualquer base, não é só x. X ao quadrado vezes x à terceira. Repete a base x, soma os expoentes, né? Então, x elevado à quinta. 2 à quinta vezes 2 à terceira é 2. 5 mais 3, 8. Por que isso, professor? Porque 2 à quinta, galera, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Se eu fizer 32 vezes 8, me dá 256, que é a mesma coisa de 2 à oitava. Então, para não ter que resolver essas contas, né, eu coloco ele só com expoente, tá bom, galera? 3 à quarta vezes 3 à terceira, 3 à sétima. 3 à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 81. E 3 vezes 3 vezes 3 é 27. 81 vezes 27
2.187, que é 3/7. Tranquilo, né? Sim ou não? Estão recordando aí? Posso continuar, né, galera? Na divisão de potência de mesma base, se na multiplicação a gente repete e soma, na divisão a gente repete e subtrai. 2 elevado a 6 dividido por 2 elevado a 2, 6 menos 2, 4. Mas eu poderia fazer o contrário. 2 elevado a 2 sobre 2 elevado a 6. Então vai ficar 2 menos 6, que dá 2 menos 4. Tá certo, galera? Aqui, ó, mesma coisa com 3, tá bom? Então, na multiplicação, repete, soma. Na divisão, repete e subtrai. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Quando tem o menos no meu número, é porque aquilo ali é para virar uma fração. Tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho 2 a menos 4, então é porque eu estou dizendo que isso aqui, na verdade, é assim, ó. É 1 sobre 2 elevado a 4. Tá certo? Se eu tenho menos, é porque eu estou dizendo que aquilo ali, ele é uma fração. Bom? Na adição e na subtração, quando você vai fazer uma soma, né, ou uma subtração, você tem que ver se os expoentes são os mesmos. Você só pode trabalhar quando os expoentes forem iguais, tá certo? Tem que prestar atenção nisso. Se eu somar do jeito que está aqui, ó, vai dar um erro absurdo. Então, ou eu deixo os dois com expoente 15, ou eu deixo os dois com expoente 13. Se eu fosse deixar em 13, eu deixaria esse cara aqui, ó, usaria duas casas. Ele tem 15, eu vou usar duas, ele vai virar 13. E aí eu somava. Ó. Se eu somasse, daria isso daqui. Tá certo? Então, tem que deixar o mesmo expoente. E aí vocês escolhem, optam por deixar um ou outro. Mesma coisa aqui, ó. Estou subtraindo. Preciso que os expoentes sejam iguais. Se os expoentes não forem iguais e vocês fizerem a conta, vai dar muito errado. Muito, muito. Estou adiantando para ver se a gente consegue terminar agora, mas eu acho que vocês já trabalharam. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Se quiser que eu volte e vá mais devagar, fala, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Na potência, aqui tem que ter um cuidado, tá, galera? Ó, se eu tenho esse número aqui, ó, x elevado a 2 elevado a 3, é diferente de você ter x elevado a 2, a terceira aqui, é diferente. Por quê? Aqui eu estou elevando o 2, então seria 2 vezes 2 vezes 2, tá certo? Aqui vai dar o mesmo valor. Deixa eu botar outro número aqui para não dar o mesmo valor. 3. Então, 3 aqui. E aqui eu vou botar um 3 também. Então, aqui eu tenho, na primeira, 3 vezes 3 vezes 3. Né? 3 elevado à terceira. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, essa daqui dá 27. E essa daqui, ó, quando eu tenho esse elevado aqui, eu estou multiplicando. Então, 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, são bem diferentes, tá certo? Quando tiver entre parênteses, você tem que multiplicar. Se não tiver o parênteses, você vai elevar. Radiciação. Tem muita gente que tem problema em tirar raiz quadrada. Raiz quadrada de 4,9. Não tem. Não tem. Mas eu posso botar de 49, que eu sei quanto é. Então, aqui eu vou tirar a raiz de 49. Raiz de 49, que eu sei que é 7. E esse cara aqui, professor, esse cara aqui, você só faz dividir, ó. O 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. Tudo bem?
Por quê, professor? Sempre que você tem um número em raiz, por exemplo, raiz quadrada de x, na verdade, é x elevado a 1 sobre 2. Raiz quadrada de x é x elevado a 1 sobre 2. Então, se eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de x a sexta, então vai ser x elevado a 1 sobre 2, que é a raiz quadrada, só que tem um 6, ó, vezes 6, que é 6 sobre 2. 6 sobre 2, 3. Ok? Adiantando aqui. Ordem de grandeza. Ordem de grandeza, galera, eu costumo dizer assim, é você aproximar, você fazer uma aproximação bem ignorante de um número. Eu não estou dizendo o que é aquele número, mas quando eu tenho números muito, muito grandes ou números muito, muito pequenos, eu posso dizer que aquele número, não preciso dizer exatamente aquele número, eu digo a ordem de grandeza dele. Ele é da ordem de a distância da Terra até o Sol em quilômetros é tão grande que é da ordem de grandeza de tantos quilômetros. Por exemplo, não sei, nem lembro agora quanto é, mas de 10 a 15 quilômetros. Né? Eu estou dizendo que é algo aproximado de 10 a 15. Né? Não é exatamente 10 a 15, pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas é algo próximo de, certo? Então, são aproximações que nós fazemos. E essas aproximações, elas vão ser sempre em relação à potência de 10. Então, aqui, ó, a carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu posso afirmar que a carga de um elétron tem a ordem de grandeza de 10 a menos 19. Então, como é que eu faço? Eu primeiro arredondo esse número aqui, ó. Ele está mais perto de 1 ou de 10, ou de 100, ou de 1000, ou de 1 milhão. Ele está mais perto de 1. Como é que eu escrevo 1 em potência de 10? 1 é 10 a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, no lugar dele, eu botei o 10 a 0, repeti o resto, somei, deu 10 a menos 19. Aqui, ó, ano-luz. Um ano-luz é 9,45 vezes 10 a 15 metros. Esse número aqui está mais perto de 1 ou de 10? De 10. Então, eu jogo ele para 10. Arredondo ele para 10. Se eu arredondo ele para 10, então, quando eu somar aqui, ó, 10 a 1, né, com 15, vai ficar 16. Número de Avogadro. Esse 6 está mais perto de 1 ou de 10? Está mais perto de 10. Então, eu jogo ele para 10. 1 mais 23, 24. Esse 3 está mais perto de 1 ou de 10? Está mais perto de 1. Então, eu jogo ele para 1. Resultado, ordem de grandeza, 10 a oitava. Massa da Terra está mais perto de 1 ou está mais perto de 10? Está mais perto de 10. Então, eu jogo ela para cima, eu jogo ela para 10. 1 mais 24, 25. E aí, essa é a minha ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza do número, sei lá, 2.300? Se você não quer fazer isso daqui, ó, 2.300 está mais perto de quê? De 1, de 10, sempre potência 10, tá? De 10, de 100, de 1.000, de 10.000, de 1 milhão, de quanto? Ele está mais perto de 1.000. Então, é como se eu jogasse ele para 1.000. 1.000 é 10 a terceira. Tá certo? O número 23, pronto. O 23 está mais perto de 10 ou de 100? Ou de 1? Está mais perto de 10. Então, jogo ele para 10. A ordem de grandeza dele, 10 a primeira. Agora, o 230. O 230 está mais perto de 100 ou de 1.000? Está mais perto de 100. Então, eu jogo ele para 100, que é 10 ao quadrado. É a ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza de 60 anos em segundos?
60 anos. Cada ano tem 12 meses. Cada mês, vamos aproximar, 30 dias. Cada dia, 24 horas. Cada hora, 60 minutos. Cada minuto, 60 segundos. Que deu esse número grandão aqui, ó. Então, eu escrevi ele em notação científica, joguei esse número para 1, ordem de grandeza 10 a 9. Diga de novo. Espera aí. Só faz isso quando os números estão muito perto de 1 ou 10. Sabrina, você sempre vai jogar esse número para cima ou para baixo, sempre. Certo? Sempre você vai arredondar ele para 1, para cima ou para baixo. Para 1, para 10, para 100, para 1000. Depende de como você está fazendo aí com o número. O que define o expoente, Breno? Agora, então, peraí, vamos lá. Eu escrevi esse número aqui em notação científica, tá, Breno? Na verdade, aqui é um 6 aqui. Ó, botei a vírgula aqui, ó, 1,8. E andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1,86 vezes 10 a nona. Tá certo? E aí eu aproximei do número 1, que ele está mais perto de 1. Porque esse número é tão grande que fica complicado eu aproximar ele de algum outro número, tá? Por exemplo, se eu botar aqui, ó, o número 16.000. 16.000 dá para a gente aproximar. Ele está mais perto de quê? De 1, de 10, de 100, de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, de quê? Ele está mais perto de 10.000. Então, eu jogo ele para 10.000, que é 10 a quarta. Tá certo? Se eu tenho agora, cadê? 85.000. Tá mais perto de quê? De 100.000. 100.000 é 10 a quanto? A quinta. Tudo bem, Sabrina? Beleza. Sabrina? Beleza. São só aproximações, tá? E o algarismo significativo. O que é o algarismo significativo? São os números que importam para você na sua conta. Quando vocês estiverem na universidade, vocês vão ver que quanto mais números você escreve na sua resposta, mais importante, mais precisa está a sua resposta. Se eu tenho um número, se eu tenho esse número aqui, ó, e escrevo ele 1,8, que já está errado, porque aqui atrás, ó, tem esses números, então eu tenho que arredondar. Quanto mais números eu coloco aqui para trás, ó, mais precisa é a minha resposta. Quanto mais algarismos significativos o meu número tiver, mais precisa é a minha resposta. Ah, eu quero escrever com menos números, então vou ter que arredondar. Esse aqui eu vou arredondar para baixo, aí vai sobrar o 6, vai ficar 66. Então eu vou aproximar isso aqui de um 7, então vai ficar 87. Ah, eu quero arredondar mais ainda, então eu vou jogar isso aqui para um 9, eu não posso deixar um 8, tá? Então, os algarismos significativos é a quantidade de números que você tem na sua resposta. Só que aquela história, o zero à esquerda não conta, né? À esquerda do número, o zero não conta, porque não começou a sua medida ainda. E olha a importância do algarismo significativo. Se eu pego essa régua, eu não sei quanto vale essa minha barra. Eu estou chutando que se eu botar aqui o 5 aqui no meio, ela está valendo um 6. Então, 9,6. Mas esse 6, ele foi preciso ou ele foi um chute? Ele foi um chute. Então, ele é um número duvidoso. Então, os algarismos significativos, eles se dividem em corretos e duvidosos. E duvidoso. Correto é o que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que é um 9. 9 centímetros eu tenho certeza. Mas o 6 eu não tenho certeza, ele é o duvidoso. O último sempre é duvidoso. Se eu botar uma régua mais precisa, ó, eu tenho aqui, ó, 9, aqui está o 5, aqui está o 6, só que o tracinho
está entre o 6 e o 7. Então, eu sei que o 9 é certo, eu sei que o 6 é certo, são corretos, mas o 5 eu não tenho certeza que é 5. Poderia ser 4, poderia ser 53. Então, ele é um algarismo duvidoso. Quantos algarismos significativos tem minha resposta? 3. Então, quanto mais números eu coloco, mais preciso é. Olha aqui. Quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 5. Porque eu tenho esses zeros, eles estão me dando precisão no meu número. Eu tenho certeza que depois do 55 é um zero. Então, é uma precisão maior, tá certo? 5 algarismos significativos. Aqui, ó, 5 algarismos significativos. Só que agora, esses 3 zeros aqui da frente, eles não estão servindo para nada. Eles só servem para me mostrar uma determinada unidade de medida. O único número que está começando a medir é o 6, então só tem um algarismo significativo. E ele é um duvidoso, porque eu não tenho certeza que acaba aqui. Entendem? Ó, esse número não conta. 3 algarismos significativos, 2 corretos, que eu tenho certeza, e o 9 é um duvidoso, porque eu não tenho certeza que ele acaba no 9. Beleza, galera. Algarismos significativos. Não vou falar sobre as operações, para não dar trabalho. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Tudo certo? Se sim, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. O Kahoot é até quarta-feira, mas eu aconselho vocês fazerem o mais rápido possível. Nossa atividade, ela vai ser até a aula que eu vou dar amanhã. E aí a gente vai passar já vou passar uma atividade valendo 100, tá bom? E aí eu aviso a vocês amanhã. Vale 5 extra. 5 pontos para o primeiro, 4 para o segundo, 3 para o terceiro. Extra, ponto extra. Certo? Mas, homem, preparei todinho aqui. Não acredito num negócio desse. Isso é uma falta de absurdo. Pois, gatos, gatas, um beijo do coração de todos. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.